como é que eu vou defender um novo projeto que vai atacar essa dor específica do segmento ou do negócio, um projeto grande, que é importante, que eu vejo que é importante, se a grande maioria das conclusões, elas vêm sendo feitas, ou o histórico é de conteúdos obrigatórios. Sim. Seja bem-vindo a mais um episódio do RevoCast. Quem está aqui é o Richard Show, CEO e fundador da Revo, e o meu co-apresentador e sócio, Nilson Figueiredo. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está ouvindo, muito empolgado por mais um episódio aqui no RevoCast. E o episódio de hoje vai pegar fogo. Vai mesmo, vai mesmo. Esse episódio a gente sai do mundo só de T&D para ir para o mundo estratégico. Opa, o que tem nessa história aí? Essa história aqui... Posso começar? Vamos lá. Vou até ensaiar com minha voz aqui mais imponente para poder trazer esse case. Vamos lá. Cria o drama. Imagina que você trabalha num banco, na área de T&D, e você recebe o seguinte desafio. Precisa transformar T&D numa área mais estratégica. Hoje você já tem uma plataforma com cursos, maioria desses cursos são obrigatórios. E você precisa justificar essa mudança de estratégia. Você precisa justificar que você não é apenas uma área de cobrança de cursos, mas sim uma área de learning. E que você pode trazer mais insumos para a liderança, para transformar T&D em mais estratégico. Desafio pequeno? Pô, achei até bem ambicioso, né? E para falar sobre esse desafio, temos aqui o Carlos Neves, Cadu, coordenador de T&D do Banco Safra. Gente, prazer. Cadu, que desafio é esse? Nossa, nem fala. Bom, primeiro queria agradecer a oportunidade de estar aqui, obrigado pelo convite. E o desafio é grande, a responsabilidade também, mas acho que os benefícios também colhidos pelo desafio também são grandes. Vamos falar um pouquinho sobre esse desafio. Legal. Na verdade, quando começou esse desafio, você até falou, já tinha cursos, já tinha uma plataforma, já tinha treino, então não é um desafio de começar do zero. Conta um pouco esse cenário do começo. Legal. Eu acho que o problema maior tá aí, né? Porque quando você começa algo do zero, geralmente você concebe do jeitinho que você espera, né? Agora, quando você recebe algo que já foi concebido lá atrás, você tem que remodelar e tirar muitas vezes os vieses, os estigmas. Acho que tá aí a grande chave, o grande problema em questão. Quando foi recebida essa demanda, enfim, esse projeto, nós já tínhamos no Banco Safra, nós temos no Banco Safra uma academia corporativa, uma universidade corporativa, e o nome dela é J Safra Academy. Só que quando a gente vai olhar para o histórico, a grande maioria das conclusões, não só de conclusões, mas o grande perfil da própria academia, da universidade corporativa, estava mais vinculado aos conteúdos obrigatórios que todo o setor financeiro possui. Vocês são muito regulamentados, normal, né? Então, isso é normal. Com certeza. Então tem uma vastidão de conteúdos obrigatórios que vão falar não só para todo o público no geral, mas também cursos específicos para as áreas específicas. Vai depender também do job, do escopo de trabalho das áreas. E aí quando a gente vai olhar para a plataforma em si, mas não só a plataforma, para a área de learning, o estigma que estava relacionado à área da J Safra Academy era uma estrutura que cobrava conteúdos obrigatórios. Era quase um braço de compliance. Sim. Era quase um braço de compliance auditoria. Ficar pronto para uma auditoria. Exatamente. Eu sou audit ready, né? Tô pronto para bater uma auditoria aqui. Exato. Então E é muito assim, fez ou não fez, né? Não tem muita margem, né? Estamos falando de conteúdos regulamentares, então o colaborador precisa fazer, porque a gente fica exposto com relações de imagem, questões sérias, não só para auditoria, né? Totalmente. Não só para auditoria interna, mas para auditoria externa também. Então são questões importantes e sensíveis em toda a organização, em todo o conglomerado financeiro que reporta e que tem questões relacionadas a conteúdos obrigatórios. Legal. E acho que o problema estava aqui, acho que temos essa problemática, como é que a gente transforma? Porque
Porque assim como recursos humanos, ele não tem que estar vinculado apenas com remuneração e com processos seletivos, né, com a entrada de novas pessoas, assim como o treinamento e desenvolvimento não tem que estar vinculado apenas para treinamentos obrigatórios, porque existem dores, né, nos negócios que precisam ser sanadas. Sim. E recursos humanos, treinamento e desenvolvimento como um todo, né, a área de DHO, ela precisa munir e dar suporte para os gestores, para os executivos e auxiliá-los no processo de desenvolvimento dos seus colaboradores. Isso pensando não só nas dores existentes, mas também pensando em longevidade da organização. Porque com um mundo onde existe cada vez mais uma mudança mais rápida de skills, a gente precisa de uma área que dê suporte, que fomente essas novas skills e também um olhar de custo, né? Porque trazer um profissional lá fora geralmente custa mais caro do que capacitá-lo aqui dentro. Então você tem esses dois olhares. O que eu gosto muito que você está falando é como que você traz a aprendizagem para o coração da estratégia da empresa. Para onde que a empresa está indo? Nessa direção. Então eu preciso alinhar a aprendizagem para estar junto disso. E apoiar, dar suporte. E apoiar. Né? Então, qual é a visão de longo prazo? A gente vai ampliar, vai fazer o quê? Como que eu garanto os skills necessários para isso e paro de ser só um checklist de quem fez ou não fez o curso que é obrigatório. Gostei pensando em longevidade da sustentabilidade da empresa, né? Como organização, né? Agora, o que eu acho interessante é mostrar que está diretamente ligado ao negócio. Não é ligado a somente os objetivos de RH, somente... Não. Então, estamos falando aqui de negócio. E, Richard, eu ia perguntar para o Cadu o contexto, né? Do público, porque pelo que você está me dizendo, assim, até pela amplitude, imagino que você atendia a organização inteira, mas só com curso obrigatório. Como é que era a visibilidade de TI? São milhares de colaboradores. Milhares, mas como é que vocês eram vistos? Porque você só está batendo na porta do colaborador para dizer que ele está devendo um curso que é obrigatório, né? Exatamente. Bom, como vocês podem imaginar que a imagem não era muito positiva, né? Quando geralmente falava que era de treinamento e desenvolvimento, eu já perguntava que curso obrigatório que eu estou devendo. O que eu estou devendo? Essa é boa. Chegava a ter, eu estou devendo o quê? Exatamente. Ou aquele estigma, nossa, passa lá no RH, putz, algum problema aconteceu, né? Era quase a auditoria, né? Exatamente. Então o estigma fica muito ruim. Verdade. E quebrar esse estigma é um processo, né? E esse processo ele passa justamente do que foi falado. Eu acho que RH estratégico, ele tem que ter uma cadeira junto ao negócio. E acredito muito numa tríade, né? Que é a liderança, seja liderança média ou liderança sênior. Acredito muito na liderança comprada como um todo. Eu acredito muito também, hoje temos pilares dentro de recursos humanos que fazem o atendimento a esses clientes, né? Que são os business partners, os consultores de RH. Eles também precisam estar muito comprados, né? E fazendo essa ponte com treinamento e desenvolvimento. A minha gestora, ela sempre fala, né? Nunca só e nunca sem. Sim. Nunca só com a consultoria, ou nunca só com os business partners, e nunca sem também. Acho que as outras áreas que recursos humanos têm, geralmente tem em grandes empresas como o Banco Safra, eles precisam estar todos integrados visando como é que a gente ataca a dor do cliente, porque senão a gente ataca muitas vezes as causas. As causas não, minto. Os sintomas. Os sintomas, e não ataca a raiz. Fica muitas vezes um diagnóstico raso. Perfeito. Por isso eu acredito que precisa existir essa tríade. Legal. E como que isso se materializou em um projeto em si? Legal. Porque você falou um pouco da necessidade, mas alguém tinha que despertar e falou, opa, calma aí, isso tá errado, tem que vir para cá. Como que isso de fato saiu apenas de uma dor para virar projeto? Eu acho que tiveram duas situações específicas. A primeira, pandemia, né, que veio com... É verdade, eu lembro. E nós tivemos então a pandemia, então os colaboradores passando para o ambiente remoto, como é que a gente dá insumos suficientes, não só para os colaboradores, mas para os gestores também no processo de desenvolvimento deles, até porque os conteúdos eram geralmente 100% feitos presenciais anteriormente, a gente está falando de uma revolução também no jeito de fazer andragogia na organização. E também acho que teve uma segunda situação, olhando para as dores do negócio, especificamente para as dores do negócio, onde precisa contar com a participação, né, de uma tríade importante, como já foi falado, liderança, business partners e assim por diante, como é que eu vou defender um novo projeto que vai atacar essa dor específica do segmento ou do negócio
Se a grande maioria dos conteúdos que vem sendo realizados dentro do nosso ecossistema de aprendizagem que passa pela plataforma sempre com um braço, independente se for um LMS, um LXP, ele é um braço de treinamento e desenvolvimento, como é que eu vou defender um novo projeto, um projeto grande, que é importante, que eu vejo que é importante, se a grande maioria das conclusões, elas vêm sendo feitas, ou o histórico é de conteúdos obrigatórios. Sim. Então, você quer mudar algo que você já não conseguiu fazer. Exatamente. Né? Aquela coisa, seu passado te condena. A posição é complicada para conseguir a liderança comprando qualquer coisa nova que você venha a pedir, né? Mas como é que foi, então? Como é que foi a virada? Como que você conseguiu, então, caminhar para esse horizonte aí, já que você não tinha o passado, o track record te ajudando, né? Já que o passado estava estabelecido, né, a gente tem que pensar no presente e no futuro. Então, acho que o primeiro passo foi pensar em não plataforma, né? Tentar olhar, meu Deus, a academia, né? Recursos humanos, treinamento e desenvolvimento, a área, ela não é uma grande plataforma. Sim. Nós não somos times de tecnologia, nós somos facilitadores do processo de desenvolvimento. Legal. Primeiro pensando nisso, então eu vou tentar desestigmatizar com a liderança como é que funciona esse processo. Primeiro ponto de tudo. Segundo, a gente foi fazer diagnóstico. Diagnosticamos qual que é o perfil do consumidor de learning da organização. Legal. Olha. O que ele vem procurando? Quais são as suas necessidades? Qual que é o perfil de consumo dele? Quanto que ele está disposto a dedicar? Quais são as temáticas principais? Então, acho que primeiro o trabalho de cientista mesmo, né? Muitas vezes. Sim. Você olha para o problema, você cria hipóteses. E nós criamos algumas hipóteses. A navegabilidade não é legal. A comunicação não é clara. Não tem uma linha direta com o colaborador. A liderança ainda tem um estigma muito forte. Olhando para as hipóteses, nós traçamos um diagnóstico para aí sim olhar para possibilidades. Ciclo PDCA mesmo. Ciclo PDCA como um todo, exatamente. E aí, eu acho que na parte do diagnóstico, é uma parte super importante para uma pessoa que vai passar por esse processo de desestigmatizar uma realidade, ou vai passar por um processo de preciso ampliar o escopo da minha universidade corporativa, porque é legal olhar para outras realidades, olhar para outros cases, só que tem um ponto que cada universidade, cada empresa, ela tem um perfil. E não adianta eu dar um Ctrl+C e Ctrl+V. Não funciona. Não funciona. Eu não posso assumir que a maturidade de learning de uma organização seja exatamente igual à minha, mesmo que eu esteja situado no mesmo mercado. Mesmo que eu tenha o mesmo tempo de empresa como um todo. São realidades diferentes. São culturas diferentes. São culturas diferentes, e eu acho que RH como um todo tem que respeitar muito o perfil da organização. O tom é dado pela liderança. Sim. É dado pelo board executivo. Então, quando a gente for olhar para possibilidades diferentes do que ser feito, do que poder contratar, por exemplo, é super importante a gente partir do princípio de qual é o perfil da organização. E esse foi, acho que, o pilar mais importante. E quando a gente vai olhar de perfil da organização, a gente primeiro fez um grupo interdisciplinar. Isso eu acho que também é crucial no bom desenvolvimento de um projeto. Seja na aquisição de uma nova ferramenta, de um novo software, é super importante conciliar diferentes escopos, diferentes áreas que têm perfis diferentes, que vai desde tecnologia até compliance. Legal. Eu fico só imaginando o desafio na época. Vamos agora eu sempre chamo o momento da virada. Momento que a gente transforma isso numa solução e você começa a concretizar a resolução desse problema. Legal. Bom, acho que a virada da chave em si, ela está primeiro com a compra, né, da liderança propriamente dito, que entendeu que treinamento e desenvolvimento, ele é pilar importante no processo de desenvolvimento de novas iniciativas, seja de modelo comercial, por exemplo, e só foi feito isso através de projetos pilotos. Acho que a gente precisa pilotar certos projetos para que eles se provem em termos de valor e você poder expandir o escopo
da proposta do projeto. Uma coisa que eu queria até pegar um gancho no que você acabou de dizer, tem um insight aqui. Porque ele estava falando, né? A gente começou falando, o passado te condena, então como é que você faz? Você acabou de dar uma dica aí. Ó, ao invés de eu começar começando com o escopo todo, tentando resolver tudo isso de uma vez, você até falou, vou pilotar uma coisa aqui, quase que famoso comendo pelas beiradas. Deixa eu fazer um projeto piloto menor aqui, em escopo. Até para convencer as pessoas. Exatamente. E aí ele deu resultado. Opa, posso fazer mais um pouco? Posso fazer mais um pouco. Então, se você está com dificuldade de patrocínio, né? Começa pelo pequeno, faz um projeto piloto, que aí dando certo, né? E fazendo direitinho, você vai ganhar o buy-in pro próximo e assim por diante, ao invés de você tentar abraçar o mundo, né? E eu acho que isso é super importante, porque muitas vezes a gente tem essa tendência de abraçar o mundo, querer ser super-homem, querer fazer resolver todos os problemas. Todos os problemas de lugar só. E não funciona, você não dá conta, provavelmente todas as caixinhas vão cair. E aí a sua imagem que já era ruim vai permanecer ruim ou se não vai piorar. Então, acho que como se eu puder dar uma dica escolha um segmento. Não quero fazer para toda instituição. Talvez não funcione. Vamos falar sobre mudança de plataforma, por exemplo. Plataforma de learning, que é uma coisa que eu estou à frente hoje. Lógico, a plataforma de learning está para munir todas as pessoas institucionalmente, um banco que tem capilaridade no Brasil como um todo, fora do Brasil. Não quero fazer algo gigantesco. Vamos começar com uma realidade específica. Esse segmento aqui tem uma dor. Vamos entender a dor desse segmento. Vamos customizar algo específico para ele. Seja passando pela plataforma, que é um dos braços de learning, obviamente, mas que vai muito além disso. Muito além disso, né? Muito além disso. Eu sempre quero enfatizar isso. Que treinamento e desenvolvimento não pode ser estigmatizado como plataforma. Eu também. A gente sempre fala. Plataforma é um meio, né? É um meio, é um braço. Você até usou uma palavra agora. É um braço para fazer uma parte do trabalho, mas não, de longe é tudo, né? É uma parte do ecossistema. Uma parte do ecossistema, perfeito. Uma da ferramenta tecnológica que pode plugar em outras ferramentas tecnológicas da organização. É igual no mercado financeiro. Vocês são um banco. Só que você tem que ter um app. Exato. A plataforma é o app, mas existe todo o banco por trás. Né? Exatamente. A gente não pode diminuir e, enfim, estigmatizar especificamente como esse ponto. Mas, e também não pode reduzir a importância dela, porque ela também é muito importante. Igual um banco hoje sem app também não funciona. Não funciona. Exato. É um dos braços importantes, mas um dos braços cruciais também. Mas o mais pequeno, comece com um segmento. Olha especificamente para uma necessidade, seja de treinamento específico, técnico, né, do time que já está lá sentado há muito tempo, por exemplo, mas que entrou uma nova tecnologia. Precisamos que as pessoas aprendam sobre Python. Vamos mergulhar então sobre a necessidade, falar sobre automação de processo, ou vamos olhar para um onboarding específico. O treinamento e desenvolvimento tem que olhar de completude. Toda a jornada do colaborador, né? Exato, toda a jornada como um todo. E aí, outro ponto que eu queria trazer é que você fazendo geralmente um projeto piloto menor, bem feito, tipo um diagnóstico bem aprofundado, as lideranças se falam. Legal. E a gente não pode esquecer isso, porque tem que ser orgânico também. A venda, né, a promoção da sua própria estrutura não tem que ser feita no esforço somente seu. Muito bom. Porque fãs... Tem até a frase do Bruno Perini, que eu gosto bastante do Bruno Perini e tudo mais. E ele falou assim, como é que eu busquei meu primeiro milhão? Eu preciso de 1000 fãs que paguem R$1.000 num curso. E eu consigo meu primeiro milhão. É exatamente isso. Vamos trazer um pouco para a realidade de treinamento e desenvolvimento. Eu não preciso convencer todo mundo. Convenço 2 segmentos, duas lideranças, e as lideranças se falam. O que eu acho legal que você está trazendo é muito uma... Eu vou até... Vou trazer a tua analogia e corroborar com o que você está dizendo, que eu acho bem interessante. O Cadu está trazendo uma visão quase de marketing interno da organização de T&D. Né? Ou seja, como que eu faço para conquistar talvez uma área, um segmento, aí aquele líder gostou do meu trabalho e você falou uma parte aí, você falou rápido, mas vale o destaque. As lideranças se falam. Então é quase o que eu falo para o time comercial, por exemplo, cliente feliz, ele recomenda você para outros, né? Então assim, o cliente interno seu, uma área que trabalhou contigo e adorou o trabalho de vocês, ela vai te promover para outros, né? Então eu gostei dessa visão, uma visão de T&D quase como uma empresa dentro da empresa, né? Que tem seus clientes, seus fãs, vou pegar a tua analogia que foi perfeita, e como que ele, feliz com o resultado, ele vai falando para outro, vai promovendo e você vai conquistando novos fãs aí da área de T&D. Né? E o legal nisso, desses insights que a gente pega, é que é aquilo que ninguém fala, né? É aquilo que às vezes é
pequena diferença entre o projeto ser um sucesso ou não. Você tenta uma coisa muito grande, sem conquistar as pessoas, pode ser um fracasso. Então, uma coisa legal do nosso formato desse podcast é justamente trazer os bastidores, o que ninguém está falando da área de T&D, para que a gente possa ajudar quem está aqui nos ouvindo. E eu acho que é importante esses pontos, porque as pessoas não só não falam, mas que a gente fica muito focado em ferramenta, em processo. Só que muitas vezes a gente esquece que um plano bem sucedido de transformação, tirar de um viés que era só cursos obrigatórios e passar por estamos falando de uma academia corporativa, uma universidade corporativa. Você usou a palavra ecossistema, eu ia falar exatamente isso. Um ecossistema de aprendizagem, de sair daqui, que é um micro, que é importante, óbvio, como você disse, e passar para um macro. A gente acaba esquecendo que muitas vezes não é só a ferramenta ou o processo. É também o convencimento, é o marketing, é falar com as pessoas, é estar todo mundo na mesma página. Sim. E a gente fica dedicando tempo, e a minha gestora, a Vanessa, que eu agradeço também que me autorizou vir aqui e tudo legal. Mais, a Renata também, que eu aprendo muito com elas. Obrigado, Vanessa, obrigado, Renata. Estamos todos aprendendo aqui com o Cadu. A gente aprende muito, eu aprendo muito com elas. E, poxa, você já falou com a liderança? E tem uma outra coisa, olhando para a realidade do Safra hoje, grande parte das pessoas estão presenciais. E eu aprendi, quando a gente for falar de histórico profissional, eu aprendi isso desde como estágio diário, mas hoje eu faço ainda muito. E eu fiz isso hoje, antes de vir para cá. Pode estar com um problema, levanta a bunda e vai na mesa da pessoa e resolve. Puxa, tete a tete, assim, sabe? Mostra, apresenta para a pessoa. Se você não tiver um ambiente presencial, beleza. Mas liga para a pessoa. Às vezes com aquela troca de e-mail infinita, já ligou para a pessoa, resolve rapidinho. E a gente menospreza esses contatos, só que esses contatos são muito importantes, muito mais do que um processo definido muitas vezes. Você vai falar de 6Ds para uma pessoa que não tem conhecimento de andragogia, ela vai assim desconsiderar essa questão. Então, eu acho que chamar todo mundo para a mesma mesa, para a mesma página, olhar para um segmento, para um negócio específico e assim, fazer uma imersão na dor. Que legal. Trazer uma solução que saia da plataforma. Sim. Que você fala, eu tenho curso obrigatório aqui sim, tá? Mas eu sei fazer muitas outras coisas. Vamos pilotar aqui, junto com a liderança, junto com os business partners, mostra o resultado e o resultado fala por si só. E a gente acabou até auxiliando bastante na mudança de formatos, né? Trazer diferentes tipos de aprendizagem, não ficar só no tradicional. Exato. Não é? E por que você acha que isso foi importante? Legal. Eu acho que muitas vezes no processo tradicional de aprendizagem, a gente acaba considerando que todas as pessoas aprendem igual. Né? Sim. E trazer diferentes formatos, você consequentemente acaba conectando com outras pessoas. E aí isso também fala da sua imagem perante ao estudante, ao adulto. E o adulto, muitas vezes a gente tem a tendência, e tudo bem, é uma parte mais genérica, mas a gente acaba considerando que o adulto é uma criança. Sim. E que ele não tem nenhum background. Então, trazer formatos diferentes ou propiciar formatos diferentes faz com que, primeiro, você ataque a dor de diferentes formatos e provavelmente você conecte com mais pessoas, gerando mais engajamento. E engajamento, se a gente vai falar sobre dificuldades e desafios, engajamento é um problema de toda universidade corporativa, de toda empresa. A gente fala muito isso. Então, vamos para o nosso momento bastidores, claro. Vamos que falar é justamente... que ninguém fala, né, Richard? Exatamente, quer falar exatamente isso. Qual foi a maior dificuldade que você teve no projeto? Primeiro, lidar com expectativas e necessidades diferentes. Então, recursos humanos têm esse papel também. E eu acho que é um papel que muitas vezes ele é menosprezado. A gente falou, né, de ferramenta, a gente falou de processo, mas tem um olhar também de ponte entre as diferentes necessidades. E você olhar por cima a organização como um todo. Recursos humanos precisam olhar a organização como um todo. Falar sobre estratégia, falar sobre missão, mas não deixando de atender a necessidade específica que está lá na ponta. O primeiro ponto foi isso. Como é que eu concilio todas as necessidades? Lógico que, a depender do programa que foi realizado, nós realizamos projetos pilotos para que pudesse se comprovar a nossa estrutura, a qualidade da nossa entrega e assim por diante. E é lógico que engajamento é um problema. A gente vamos falar da realidade do mercado financeiro.
realidade do mercado financeiro para muitas áreas, ou com bancos como um todo, é uma loucura no dia a dia. As pessoas não têm tempo. E assim, é compreensível muitas vezes que elas não têm tempo para fazer as coisas. É isso qualquer mercado, tá? Não só financeiro, mas financeiro também se agrava. E até saiu uma pesquisa da Harvard Business Review, né, que a gente fala muito que o tempo ele virou um artigo de luxo. Né? A agenda das pessoas está 25% mais cheia. Então, assim, será que todo mundo saiu da pandemia? Todo mundo falou, e aquele tempo que estava em deslocamento, onde foi parar, né? Encheu de reunião. Exatamente. Lotou de reunião. Exato. Então, o tempo é um ponto muito importante. E é por isso que a gente tem que investir em diferentes formatos, a gente munir as pessoas de diferentes formas. Em projetos, claro que a liderança também tem pontos que elas apoiam, mas tem outras partes que você tem que despender uma energia a mais para convencimento, porque eu não acredito em projeto educacional que a liderança não esteja comprado. Sim. Não funciona. Legal. Sim, por experiência não funciona. Ou ela tem que estar junto, ou não faz. É melhor nem começar, né? Acho que é outro insight. Você tá falando assim, primeiro traz a liderança pro teu lado, porque senão fazer contra a correnteza vai ser muito mais difícil. Acho que até trazer uma frase um pouco mais forte. A liderança, seja um executivo, ele é um dos principais promotores no processo. Sim. Então, lógico que durante esse processo que a gente está passando por um olhar de obrigatórios e um olhar de mais ecossistema de aprendizagem, você tem certas lideranças que estão mais dispostas no processo e outras não, e tá tudo bem. Sim. Sem juízo de valor aqui. Sem juízo de valor. É um processo nosso, que é de convencimento. Mas também, lógico, que é uma dificuldade inerente ao processo. Com certeza. E cultura. Sim. Cultura também é outra... Uma barreira, né? É uma barreira. Ela pode ainda mais ser no digital, né? Porque muitas pessoas com certeza não têm essa cultura de aprender online. Ou a predisposição, né? Igual você falou, às vezes tem um estigma, já tem um estigma. Né? E já tem aí talvez até né? Já não tem a inclinação para querer. Você vem com novidades, né? Se você já tem uma imagem de curso obrigatório, vai ser difícil defender aí uma mudança, né? Total. E a cultura, ela pode ser um facilitador ou não. Vai depender do problema, ou vai depender do... Qual chavinha que você está virando. E aí, eu acho que é uma questão de... que eu até também, voltando para a Vanessa, para a Renata, as minhas gestoras, a questão de avaliação de risco também. Recursos humanos precisa ter esse olhar. A pessoa que está numa cadeira de treinamento e desenvolvimento precisa entender que... precisa modelar uma proposta que vem de um fornecedor para a realidade da instituição, e o risco está associado a isso, da mudança de chave. Será que essa proposta ou esse novo programa que vai estar sendo implementado não está dando 2 passos a mais do que deveria ser dado? Legal. Será que isso não é um projeto para daqui a um ano e hoje esse ano é um projeto menor? Qual que é o primeiro marco? Já está no marco à frente, eu preciso fazer o anterior, né? Será que eu estou cumprindo uma vaidade de treinamento e desenvolvimento ou estou tagando uma necessidade de negócio? Boa provocação. Provocação muito boa. E Cadu, deixa eu entender uma coisa. Você falou das dificuldades. Tá bom. Mas vamos falar, vou inverter a ordem aqui. Teve alguma coisa que ao longo dessa mudança, dessa virada, você falou assim, nossa, eu fiz isso, ou eu com a equipe, né, com a sua gestora, a gente fez isso e deu muito certo? Alguma dica de ouro aí para quem está ouvindo, que você falou, a gente fez na hora de comunicar, na hora da gente né, começar o projeto, teve alguma dica aí que vale a pena compartilhar? Bom, legal. Acho que até tiveram alguns projetos que nós tivemos pontos muito assertivos e outros nem tanto, de aprendizagens. Acho que projetos legais que nós tivemos, né, de reestruturação de plataforma de aprendizagem ou de desenvolvimento de uma solução específica para um negócio, eu acho que os pontos mais acertados que nós tivemos é com relação a diagnóstico. Primeiro ponto. Bons diagnósticos. De ir pra ponta e conversar. De ir pra ponta e conversar. Porque muitas vezes, e aí um outro ponto, sem juízo de valor, tá tudo bem, faz parte, é natural. Mas a alta liderança tá distante da ponta. É verdade. E papel de treinamento e desenvolvimento, junto com os business partners, junto com a consultoria, é puxar. Vamos ancorar um pouquinho mais na realidade que está sendo vista na ponta. E mostrar para a alta liderança, você tem esse sentimento, mas aqui eu estou te mostrando que não é tão bem assim. Com dados, comprovar que o caminho certo. E aí, entrando num ponto muito importante. E é esse o ponto que muitas vezes é dificuldade pra gente, mas também é um alicerce. Provar com números, com dados, que aquele treinamento está gerando maior produtividade, é muitas vezes um ganho, né? Você está comprando uma conversa, mas você provar
causalidade é muito difícil. Nilson, eu tenho aquela famosa frase de dados, né? Por favor. Eu sempre falo. Eu confio em Deus, os demais tragam dados. Não é? Então, se é para confiar só em Deus, o resto tem que trazer dados para que possa confiar. Mas eu acho legal que você está trazendo isso, porque assim, normalmente TID é um pouco mais, até por falta de uma palavra que, assim, às vezes eles deixa passar isso, né? Deixa passar e não faz essa defesa. Até porque o profissional de TID, ele veio da área de humanas. A maioria das vezes não vem da área de exatas, né? E aí eu queria avançar aqui, pegar esse gancho para avançar para o nosso momento CFO. É um momento que a gente gosta de falar de indicadores, né? Dados, resultado. Então você falou, comprovar com dados. Eu não quero entrar em detalhe do dado de vocês, mas assim, que indicador que a pessoa pode estar buscando? Como que faz para convencer, né? Como que a gente traz esse indicador e mostra para o nosso ou CFO, diretoria ou alta liderança? Legal. Em termos de indicadores, lógico, você tem as métricas normais de engajamento, quantidade de conclusões. Não estou falando aqui de volumetria. Perfeito. Isso aqui é volumetria... Só que é importante que tem volumetria, mas não é a única coisa. Não é a única coisa. Lógico que você tem olhares que você... Treinamento e desenvolvimento, muitas vezes, fica meio desconexo esse olhar de métricas. Sim. E a gente acho que precisa cada vez mais, no mundo onde tem informações... Tem muita informação, né? As próprias plataformas geram bastante informações pra gente em termos de comportamento do consumidor interno, que seria nosso colaborador, e assim por diante. Mas eu acho que tem um ponto também que é um intangível, foi um tangível pra gente, pra falar, poxa, tá dando certo. Quando a gente vai olhar viradas de ano, quantos segmentos eu impactei em um ano e quantos eu estou projetando impactar esse ano. Legal. Porque se eu estou aumentando a minha capilaridade em treinamento e desenvolvimento, porque o negócio quis, não porque eu estou simplesmente falando, eu vou entrar e ponto, acabou. Sim. Não é isso. Até porque você mesmo falou, sem liderança você nem entra. Exatamente. Perfeito. Se eu estou aumentando a minha capilaridade, é que provavelmente, e tem um índice de confiança aqui bem alto, de que o trabalho vem sido bem feito. Sim. E que tem se provado valor. Sim. E a liderança cada vez mais engajada e comprando. E até depois, no final do ano, fica mais fácil até justificar mais orçamento. Com certeza. Como ele falou, a questão de novo aqui de agradar o cliente interno, e aí você consegue novos clientes internos que estão interessados no trabalho de vocês, e aí olha como é que ele tem, é legal essa visão, né? TID atende X segmentos hoje da empresa, e eu vou ganhando expressividade, o pessoal vai comprando mais, e eu vou atendendo outros segmentos do negócio, né? E vai fazendo o que a gente falou no começo, se tornando cada vez mais estratégico. Exatamente. E as lideranças e as outras áreas vão reconhecendo isso. Muito lógico que você tem um treinamento e desenvolvimento que atende institucionalmente a organização. Os próprios cursos obrigatórios, horizontal. Mas você tem demandas específicas ou projetos que são personalizados para segmentos que você vai inserindo aos poucos. E se você tem uma progressão de capilaridade, quer dizer que provavelmente os executivos têm comprado cada vez mais as entregas e os resultados associados com, e você está aumentando o seu escopo. E eu só queria trazer mais uma questão relacionada a dados, é que a minha superintendente executiva, Renata, quando entrou, ela sempre virava para mim e falava assim, Cadu, eu preciso dos números. Eu preciso dos números. E faz total sentido. Porque... Parece alguém falando lá na casa, né? Cobra isso do Nilson sempre. Nilson quer investir nisso aqui, tá bom, mas por quê? Que número? Porque, no final das contas, RH, lógico, tem que ser estratégico. E um ponto importante, nós não fazemos filantropia. E eu acho que isso é extremamente importante. Como é que eu comprovo que eu não faço filantropia? Sim. Fazer por fazer. E assim, até confessando, a própria filantropia precisa de números para comprovar o impacto. Então, de fato, sabe, cada vez mais importante para mostrar esse impacto. E não ficar somente nos indicadores macros de 10 pessoas concluíram o curso. Tá, mas o que significa? E Cadu, teve alguma outra, assim, você trouxe aí aumentar o atendimento, né, de segmentos dentro do negócio. Teve algum outro indicador que vocês não estavam esperando, ou alguma surpresa que apareceu? Você falou, que legal, nem tava esperando aqui esse impacto, mas veio alguma notícia assim? Performance, qualidade e satisfação percebida do cliente.
Lógico, nós temos algumas áreas que elas têm um maior nível de quantidade de atribuições no dia a dia e que muitas vezes a expectativa nossa é que tenha menor dedicação com relação aos treinamentos. Por quê? Tem uma volumetria maior em relação ao mercado, tem eventualidades ao longo do dia, assim por diante. Nós desenvolvemos alguns projetos onde a gente pôde perceber um engajamento muito legal do público, retorno, NPS. NPS, que legal. Então vocês medem a gente mede NPS em todos os programas que nós realizamos. Mais uma dica aí para quem está ouvindo, que é indicador NPS um bom indicador. Legal. Lógico que a olhar quantitativa é muito importante. Sim. Isso sem dúvida. Mas o olhar das pessoas, o olhar qualitativo, de você pegar promotores e detratores, entender com profundidade o porquê que teve promotor, porquê que teve detrator, quais foram os pontos, eu acho que é super importante para você modelar e você balizar um pouquinho as alterações com relação ao programa contínuo, por exemplo. Eu acho que é um processo de retroalimentação, né? Não adianta simplesmente pegar, integrar, lançar e deixar solto. Acho que essas interações e esses ajustes que vão passar por métricas quantitativas e métricas qualitativas são sempre muito importantes. Legal. Vamos aqui evoluir para o nosso momento revolução. Tá? Queria saber o que você está enxergando de tendências de T&D. Futuro, pode ser na área financeira ou não. Quais são as tendências que você está vendo? Legal. Bom, acho que o mercado tem falado muito sobre a generativa no geral, né? Acho que não é novidade para ninguém. Eu vou estar aqui rezando a missa para o padre, porque você não é falando sobre a generativa. É claro, e eu recentemente fui aprovado no mestrado, depois a gente vai falar. Obrigado. Que legal. E o meu projeto de pesquisa é justamente entender um pouquinho mais sobre o impacto da IA generativa no processo educacional de adultos, em ambiente corporativo. Pô, em off a gente vai ter muita com certeza. Isso dá outro episódio aqui do podcast. Com certeza. Eu tenho falado muito de IA generativa em aumento de produtividade, de trazer um olhar mais criativo. Tenho falado também no processo de tutoria, né? Porque hoje, quando a gente vai olhar para o escopo de treinamento e desenvolvimento, é lógico que você tem uma quantidade limitada de pessoas. Sim. E você tem que munir mais as pessoas com autonomia e munir mais as pessoas com conteúdo de qualidade, de forma mais tempestiva e assim por diante. E também tem se falado muito sobre tutores virtuais, né, que têm sido integrados em diversas plataformas. Sim, né? Você sabia que a gente tem um tutor virtual, né? Sim, que é a Ajude. Inclusive, a gente tem feito até um cliente de mercado financeiro, a gente tem trazido a tutoria para o onboarding, para que o colaborador possa fazer perguntas e qualquer pergunta que tiver, o onboarding está lá. Enfim, isso é outra conversa, mas eu concordo 100% com você que tutoria é uma área que a IA vai transformar totalmente. Produção de conteúdo, que produção de conteúdo sempre é um conteúdo caro, né? Produzir conteúdo é caro, então acho que nós temos aí uma redução em termos de custo, mas falando de tutor virtuais, que eu acredito que seja uma tendência de mercado como um todo, eu gostaria de entender um pouquinho mais do impacto em termos de aprendizagem. Talvez a gente tenha um aumento de produtividade, mas qual que é a qualidade recebida pelo estudante, se ele aprende mais ou menos. Sim, e quando a gente compara com diferentes modalidades, será que um treinamento presencial ele é descartável? Uma coisa que eu percebo quando a gente fala disso, IA para tutoria, é que existe ou existirá, né, ainda é muito começo, mas uma mudança de paradigma. A aprendizagem hoje, como que ela é vista? É o just in case. Caso você precise dessa informação, eu vou te ensinar tudo. Então, eu vou te ensinar sobre A, B, C, D. O dia que você for utilizar, você já aprendeu. A IA, ela muda esse paradigma para o just in time. Que é no momento que você precisa, você não vai lembrar onde estar. Eu tive que fazer 70 cursos na plataforma e teve um módulo que fala da tal coisa. Onde que isso está para eu voltar? Não. Vai ser, deixa eu perguntar para a Jude, né, que era um exemplo da nossa assistente de aprendizagem, que você pergunta em tempo real. E ela, em tempo real, no momento que você precisa, é que você tem... Então, é uma outra forma de interagir, de aprender. Do just in case para o just in time.
Legal. E eu super concordo com esse ponto. Acho que tem uma mudança de paradigma bem forte com relação a isso. Lógico que tem outras questões voltadas a workflow learning, por exemplo, aprendizagem no fluxo de trabalho, que também é um ponto super importante, que eu vejo como tendência, de plataformas trazendo integrações diferentes, de criar ecossistema de aprendizagem, e as generativas, então, é um ponto bem forte. Bacana. Mas eu queria ir um pouquinho na contramão. Tá. Vai ser um pouco polêmico, até. Olhando por experiências, assim. Lógico que o aprendizado híbrido ou 100% online, ele não só veio para ficar, mas ele está bem estabelecido, né? Temos muitas plataformas com diversos conteúdos e assim por diante. Mas eu tenho visto também alguns traços de saudosismo de treinamentos presenciais. E eu vejo isso como uma tendência, principalmente no mundo pós-pandêmico. As pessoas, claro, gostam de fazer conteúdos online, mas eu estou vendo um olhar muito mais multimodal. Não quero só 100% online, não quero só 100% via plataforma de streaming, tipo um Teams, assim por diante. Gostaria também de ter um pedaço do meu treinamento para que eu tivesse certa interatividade, por exemplo, ou treinasse alguma coisa mais prática, um case, por exemplo, de forma presencial. Sabe? Eu ia falar, não sei se você vai falar uma coisa aqui. Vai você. A gente tem uma filosofia aqui, e a gente está percebendo isso, né? Não sei se você já viu esse Ezinho da Revo. Né? A gente parando com essa dicotomia se é online ou se é presencial. Esse E é justamente assim, não existe mais isso. O mundo pós-pandêmico não é mais ou um ou outro, né? Então a gente já falou, não é defender o online, não é defender o presencial. A aprendizagem está acontecendo. Né? Então a gente já parou de ser essa briga binária, né? Ou essa a Revo não é só uma empresa de aprendizagem digital. A gente nasceu, sempre foi e tal, mas pela sua frase, que achei perfeita, a gente teve que até se transformar e entrar também com a parte presencial e outras formas de entregar, porque é o que volta até lá no começo, você falou da importância de multiformatos. E o presencial também é um formato. Também é um formato que não pode ser descartado. E no final das contas, a gente tem que atacar do negócio. Exato, e é como você potencializa, né? Porque na prática o que a gente está dizendo é deixar o presencial para aquilo que ele tem de melhor, né? Também chamar um monte de gente numa sala de aula para entregar um conteúdo que você poderia fazer gravado para nivelar conhecimento, entendeu? Imagina, fazer todo mundo viajar, se reúne aqui, entrega um conteúdo, lê PowerPoint, ou entrega um vídeo, também não é produtivo, né? Mas deixar o presencial para ter aquela conexão. É um momento de troca, não é um momento de entregar conteúdo. Entregar conteúdo, eu acho que o digital dá para ser mais criativo. Só que é o momento da troca. Da troca, já que estamos aqui reunidos, vamos trocar as experiências. Não funciona tão bem. Eu acredito que o online, ele tem que estar um olhar muito de treinamento personalizado, vou consumir no time que eu gostaria, do jeito que eu gostaria, no formato que eu gostaria. Mas tem certas temáticas que precisam ser feitas no ambiente presencial. E o valor agregado, um case estudado numa mesa, nós três. Sim, essa troca aqui, mesmo que seja no ambiente online, não vai ter exatamente a mesma qualidade. Então, eu acho que é parar aqui da gente ficar defendendo time A, time B, né? De ficar defendendo o meu LMS ou o meu LXP. Acho que tem que mudar um pouco esse paradigma, esse estigma mesmo, no geral. Acho que, no final das contas, a gente tem que dar autonomia para o funcionário, para o colaborador aprender, incentivá-lo a aprender o tempo todo. A gente tem que ser suporte, a gente não tem que ficar pregando ferramenta, porque ferramenta ela muda como um todo, e a gente tem que gerar um ambiente propício para tanto o colaborador se munir de conteúdos e que estejam atrelados ao PDI dele, quanto a sua própria liderança ajudar no processo educacional. E é curioso porque a gente está gravando esse podcast, que eu poderia estar no Teams, a gente está gravando presencial. Por quê? Porque a gente acredita que essa troca aqui presencial é melhor, apesar disso gerar um objeto gravado. Então, exato. Deixa eu ir chegando aqui no final, tem uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer, que é o seguinte: o que é a revolução da aprendizagem para você? Legal. Essa pergunta, eu acho uma pergunta muito difícil. Talvez eu pergunte pro ChatGPT para me ajudar a responder. Mas eu acho que revolução da aprendizagem é você não só fazer diferente, mas você ter uma performance percebida diferente daquilo que você vinha olhando pro passado. Quando a gente fala de performance percebida, não é só produtividade.
mas acho que a qualidade, a intensidade, olhando para a conversa que a gente teve anteriormente, fazer diferente, não só no escopo geral, enfim, de fazer diferente, uma resposta mais genérica, mas olhar como é que você consegue trazer valor para um segmento ou para um negócio, para um colaborador, olhando especificamente para os problemas dele, atrelando eles à cultura de aprendizagem da organização. Então, acho que você está falando que é combinar a personalização com resultados. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Como que você consegue, de fato, trazer resultado para a ponta, mas sem deixar de considerar a especificidade de cada área, né? Eu acho que não ser genérico, muito genérico, mas também não ser muito específico. Legal. É uma palavra que eu peguei, gostei muito da tua resposta. A pergunta é profunda, mas a resposta aqui, você falou a palavra impacto. Né? O impacto que eu tinha uma foto do antes e qual o impacto que eu gerei depois, seja na intensidade, na agilidade, né? Na transformação que eu causei nas pessoas, né? Exato, e trazendo adaptabilidade para o momento também. E acho que para a gente finalizar, vamos para o momento Cadu. Entender quem é Cadu, né? Tanto dentro quanto fora do LinkedIn. Legal. Bom, eu tenho 28 anos. Nossa, garoto jovem, brilhante já. Parabéns aí pela carreira. Então, eu comecei no Banco Safra em fevereiro de 2018. Bastante tempo. E eu sou contador de formação. Ah, que interessante. Então, acho que aquela questão dos dados... Isso te ajuda, né? Com certeza, na área de treinamento. Muito, com certeza. Eu comecei no banco numa área de back-office contábil, por ser contador de formação. Me formei na Universidade de São Paulo. E fiquei 3 anos lá. Eu comecei como estagiário, fui até analista pleno lá. E depois, eu sempre fui apaixonado por educação. Né? Desde o colégio, eu gostava de ir nas monitorias. Né? Eu sempre gostei muito de matemática. Sim. Aí o professor ajudava, só que pré-prova, né? ele dava conta de algumas pessoas, outras não conseguiam. Eu estava lá junto, tentando ensinar, aprender e assim por diante. Eu sempre gostei muito de educação, sempre gostei de fazer educação, pensar educação. E... no Safra, a área da J Safra Academy é uma área relativamente nova. E eu estava na área do back-office, eu aprendi muito com o meu antigo gestor, o Wellington Prats, mas eu senti que era o momento de mudar, de fazer uma transição diária. E não existia programa de mobilidade interno na época e tudo mais. E aí, numa conversa, porque é um banco de relacionamento. Sim. Por isso que eu falo de levantar a bunda e ir lá na mesa, porque pra gente resolver. Porque olhando pra cultura, entender a cultura, funciona dessa forma e vamos fazer dessa forma. Funciona. Eu tava sentado com o meu gestor, numa conversa assim, depois do expediente, tava falando sobre carreira e tudo mais. E ele falou, Cadu, poxa, tem uma área nova, J Safra Academy, você não quer mandar uma mensagem e tudo mais. Enfim, no final das contas, eu conheci a Andy, que foi minha antiga gestora. Eu mandei um e-mail para ela com o meu currículo e falei assim, olha, eu tenho interesse, se tiver alguma oportunidade, não sei, mas eu gosto muito de educação. Só sei que 4, 5 meses depois deu certo, eu fui legal. Então, tô aqui, passei no mestrado, né? Eu começo o mestrado esse ano também em administração, com foco voltado em educação corporativa. Sou noivo, noivei o ano passado, parabéns, em dezembro. Parabéns, obrigado. Parabéns. Casa, se Deus quiser, eu e Nicole, em agosto do ano que vem, se tudo der certo. Mas o Cadu gosta de estudar, jogar bola, sair com os amigos. Futebol? Futebol. Legal. Futebol. Legal. Não vamos falar de time aqui, não. Não. Eu ainda estou dolorido que eu sou botafoguense. Ano passado foi difícil para mim. Não, legal. Cadu, primeiro, obrigado. Obrigado pelo seu tempo, compartilhar todo esse conhecimento, essa experiência, que eu acho que a gente conseguiu trazer bastante coisa para agregar para quem está nos ouvindo. É isso aí, Cadu. Parabéns pela carreira. Obrigado pelos insights, né? Toda essa aula aí compartilhou como o T&D ganha mais notoriedade pelo trabalho, e eu acho que você está conseguindo fazer isso muito bem feito lá no Banco Safra. E agradecer suas gestoras também por ter esse papo aí contigo, né? Parabéns mais uma vez. Obrigado, gente. É um prazer. Obrigado pelo convite. Estou sempre assim à disposição quando vocês chamarem. Gostei muito da oportunidade. Meu primeiro podcast. Espero que seja o primeiro de muitos. E fico muito feliz. Obrigado mesmo. Obrigado. Nilson, que case. Muito bom, hein? Que case, hein? A gente está falando aí de como transformar uma área que era visto mais como obrigatório em algo mais estratégico.
O que você anotou aí de insight? Eu anotei bastante coisa. Primeiro, bem curioso, né? Porque você pega o T&D começando com curso só, na maioria, obrigatório, então imagina sair dessa imagem, né? Mas eu gostei muito. Eu anotei uma frase que me impactou aqui, que o Cadu trouxe, que como é que eu viro uma área de learning versus uma área que cobra, né, para efeitos de auditoria. Então, isso aí achei bem interessante. Um insight que eu peguei aqui, e eu gostei até de como ele colocou, foi buscar entender o perfil de consumidor de learning na organização. Então, ou seja, a importância de ir na ponta e não fazer um diagnóstico raso, né? Ir na ponta, entender o que é esse perfil de consumidor de learning entre os diferentes segmentos da empresa. E trazer dados. E trazer dados. Então, muito, muito interessante essa visão, né, de entender como que cada segmento quer consumir, né, aprendizagem. E o que eu achei também muito legal, anotei aqui, como ele olhou para a área de T&D e foi ganhando capilaridade dentro da organização, né? Ou seja, para ele um indicador de sucesso, eu tenho mais áreas dentro da empresa que estão me solicitando, estão pedindo meu trabalho. Na história de eu estou agradando um cliente interno que fala para outro futuro cliente interno que passa a ser, e assim T&D vai ganhando mais expressividade dentro da empresa, né? É uma coisa que me marcou quando ele falou o seguinte: se a liderança não comprar, eu não faço. Muito bom. Muito bom. Então, de fato, se você não tem essa liderança comprada... E outra coisa que eu gostei muito quando ele falou de fazer o piloto. Então, você tem que derrubar uma parede enorme. Começa lá derrubando um tijolo. É isso aí. E aí você fazer esse piloto. Muito Acho bom. que teve muitos insights. Espero que você que esteja em casa, na academia, no trabalho, no carro, no ônibus, no metrô, seja onde for, espero que você tenha curtido aí e aprendido bastante com mais esse episódio do Revocast. E Nilson, onde que as pessoas podem te encontrar? Vamos lá, Nilson Figueiredo no LinkedIn ou no Instagram, @nil_figueiredo. Ou, claro que eu convido você, já deve estar seguindo a Revo, Somos Revo, nosso arroba. Meu arroba é @RichardoShoa. Podem me encontrar no LinkedIn, Instagram e outras redes. E no próximo episódio, não perca, estaremos com a Jéssica Hanley, que é especialista em People Development no iFood. Ela teve que desenvolver um projeto para capacitar 150 líderes em toda a padronização de cultura do iFood. Então imagina, cada líder traz sua bagagem, a sua experiência, faz os seus rituais e como que você faz para desenvolver um único padrão iFood. É isso que estaremos trazendo no nosso próximo episódio, que inclusive ganhou o prêmio A Revolução da Aprendizagem na categoria Transformação Digital da Aprendizagem. Então não perca e nos vemos lá.